Você já entrou na casa de alguém e estava tudo muito arrumadinho, tudo no lugar, mas tinha alguma coisa que lhe chamava a atenção, algo que estava tão fora do quadrante, fora do alinhamento, que você ficava incomodado? Normalmente é um quadro, né? A gente entra na casa de alguém, está tudo no lugar, flores na mesa, os arranjos bem colocados, mas aí tem aquele quadrozinho que teima em ficar meio inclinado, e tem algumas pessoas que não se incomodam tanto, mas tem outras que, quando olham para aquilo dali, o dedo começa a coçar, o braço quer se esticar, e a gente fica tentando evitar, pelo menos fazer na frente dos donos da casa, mas tão logo a dona da casa vira as costas, você vai no impulso da mente, basta aquele toque, né? Quase que a gente canta Fernanda Brum, apenas um toque, e quando move ali o quadro de volta para o lugar, e dá aquela sensação de alívio, tudo volta aos eixos, parece que agora tudo se encaixa, tudo volta ao lugar. Esse simples gesto que nos chama a atenção, na verdade, revela algo mais profundo. É que quando algo deveria estar no centro e se desloca, tudo ao redor perde a harmonia. Não é verdade? Quando nós estamos num ambiente onde aquilo que deveria estar no centro está deslocado, perde o eixo, tudo ao redor acaba perdendo a harmonia. Isso vale para a decoração, isso vale para a música, isso vale para o corpo, isso vale para relacionamentos e, de forma ainda mais séria, isso vale também para a fé. Há momentos, irmãos, em que nós mantemos rotina, ministérios, a presença, tarefas, linguagem religiosa, mas algo ficou torto. Tem algo que está fora do lugar. Alguma coisa se deslocou do centro. E ainda que ninguém fale, parece que todo o resto sente. A fé se torna fragmentada, o culto parece virar apenas esforço, a missão perde a voz, a vida de adoração vira cumprimento e não resposta, e lentamente percebemos que é preciso fazer ajustes, que nós não podemos continuar fazendo o que sempre fazemos, é preciso relocar para o centro aquilo que deveria estar no centro. Melhor dizendo, aquele que deveria estar no centro, a quem o centro de fato pertence. Porque nenhuma devoção é plena quando Deus está na periferia. Nenhuma comunidade permanece unida quando a presença se torna um detalhe. Nenhuma missão faz sentido quando não flui da adoração. E é por isso que hoje, antes de qualquer aplicação, antes de qualquer correção, antes de qualquer cobrança, nós começamos com um chamado simples, porém decisivo: de volta ao centro. E para refletir sobre esse tema, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 16, e nós vamos ler alguns versículos. Aliás, eu vou começar lendo do final do capítulo 15 e vamos ler alguns versículos também do capítulo 16. 1 Crônicas 15, 29. 1 Crônicas 15, 29 diz assim: Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, e o desprezou no seu coração. Capítulo 16, verso 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Verso 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome,
Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, das palavras que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Verso 23. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as aves, as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Vamos orar, queridos? Pai, nós louvamos o teu nome. Nós louvamos o teu nome porque nós estamos diante da tua bendita palavra. Palavra essa, ó Deus, que nos instrui, que nos transforma, que nos admoesta, que nos consola. E nós rogamos ao Senhor que, para a glória do teu nome, o Senhor fale conosco, nós, o teu povo, que queremos ouvir a tua voz. Para a glória do teu nome, ó Deus, por graça e misericórdia, atende a nossa voz e fala a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história que nós estamos lendo aqui acontece quando Davi consegue finalmente, na segunda tentativa dele, trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, que agora era chamada de Cidade de Davi. Afinal de contas, aquilo era um campo neutro, era um local que não tinha ficado com nenhuma tribo, e quando Davi assume o trono, ele assume conquistando aquela cidade, cujos jebuseus já moravam por ali, e ele consegue triunfar, vencer, e ocupa aquela região. E depois de um certo tempo, ele, incomodado, inquieto, resolve finalmente trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele prepara a tenda da congregação ali, uma tenda nova, preparada para receber a arca e a adoração do povo. Essa história, na verdade, começa de uma forma muito triste. Começa lá no capítulo 4 de 1 Samuel, quando Israel perde para os filisteus a batalha, e então Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, resolvem pegar a arca. Eles têm a ideia brilhante de que bastava levar a arca para o acampamento, para o arraial, e então eles iam ganhar a batalha. Como se a arca fosse um amuleto, como se de alguma forma mágica trazer aquele amuleto, aquele instrumento pudesse traduzir aquela derrota agora em vitória para o povo. Sem mudar a postura, sem mudar a compreensão a respeito de Deus, sem rever os conceitos, sem mudar as atitudes diante do Senhor. E o que acontece é que Israel tem uma derrota muito mais amarga no dia em que cerca de 30.000 homens morreram no campo de batalha. A arca foi levada então para território dos filisteus. E eles passaram mais de 7 meses circulando a arca entre algumas cidades ali, mas sempre que a arca era levada para algum lugar, algo de ruim acontecia.
Então, eles começaram colocando no templo de Dagon, ou Dagon, depende da língua que você preferir utilizar, e o deus Dagon, todas as vezes de manhã que eles iam olhar, estava caído de bruços, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, como se aquele falso deus estivesse se prostrando diante da arca que representava o Senhor entronizado entre os querubins. Nessa história aqui, depois da arca passar cerca de 7 meses ali no território dos filisteus, eles não suportaram e devolveram a arca para Israel. E quando eles devolvem a arca, ela vai primeiro para Bet-Semes, e depois de permanecer por cerca de 20 anos ali, na casa de Abinadab, vai para Kiriat Jeraim. E aí o texto começa a mostrar, tanto de Samuel como das crônicas, que nesse período, Siló, que antes era o local da tenda e onde estava a arca, já estava completamente destruído. Não era mais local de culto, já estava desfigurado. Então a arca fica num lugar, o tabernáculo fica em outro, e aí as pessoas celebram suas festas de uma forma meio que não mais coletiva, uniforme. Não havia uma unidade centralizadora do culto. E quando então Davi resolve trazer a Arca da Aliança, ele consegue montar a tenda, colocar a arca lá dentro, organizar o serviço cultico, os levitas passam a ministrar de uma forma especial, e o texto que nós lemos aqui é fruto dessa atitude de Davi, que termina com essa ordenação de levitas agora para o serviço do templo de uma forma especial, e com esse salmo que nós lemos, que começa no verso 8 e vai até o verso 36 do capítulo 16. Esse salmo que nós vemos aqui, na verdade, é a matriz, é a matéria-prima de onde surgem 3 salmos que nós temos na Bíblia. O Salmo 96, o Salmo 105 e o Salmo 106. Derivam deste salmo maior. E se você fizer a comparação, por exemplo, nós lemos um trecho maior que é exatamente igual ao que está no Salmo 96. E quando Davi faz isso, enquanto ele organiza as coisas, uma alegria toma conta do seu coração. E ele começa a louvar ao Senhor de uma forma diferente. Ele começa a celebrar ao Senhor com muita alegria, começa a pular, começa a dançar, e a sua esposa, que olha ao longe, reprova-o no seu coração, e depois Deus a repreende, porque ela não tinha entendido a razão daquela alegria. E ela começa a confundir aquela humildade de Davi. Afinal, Davi estava com uma roupa simples de linho branco, com uma estola sacerdotal simples também, que não era igual a dos sacerdotes, mas era destinada àqueles que iam fazer algum serviço litúrgico, celebrando ao Senhor, com uma alegria que o contagiou, que tomou conta do seu coração. E às vezes até a gente, quando lê, parece que presbiteriano é mais sério, mais conservador, né? Então a gente lê isso aqui e diz, para que isso tudo? Não é? Hein, Mário, já pensou você dançando desse jeito? Para que isso tudo? Não é? Então nós íamos certamente ter uma postura semelhante à de Mical aqui. Então eu pensei, por que essa alegria tomou conta do coração de Davi? Por que ele estava celebrando tão intensamente? Davi era um homem que costumava louvar a Deus, mas esse momento parecia de fato muito especial. E aqui percebam, irmãos, o culto estava fragmentado, o culto estava descentralizado. Não havia mais um lugar que unificasse a adoração do povo. Não havia mais um lugar que fosse símbolo da fé, símbolo da comunhão com Deus, onde houvesse a manutenção da aliança. A arca num lugar, tabernáculo em outro, sacrifícios oferecidos longe da arca. Quando ele consegue trazer a arca, é muito mais do que o deslocamento de um objeto. É a centralização do culto. É trazer de volta ao centro aquilo que deveria estar no centro.
É um novo tabernáculo, porque aquele culto anterior, contaminado com a desobediência de Ófni e Finéias, com a teimosia de Eli de não repreender os seus filhos, estava destruído, devastado. Mas um novo tabernáculo erigido numa cidade neutra, onde todos pudessem afluir ali para adorar o Senhor. Um lugar onde a arca pudesse habitar e a glória de Deus pudesse se manifestar novamente. Um lugar onde os levitas pudessem celebrar em canto ao Senhor, em louvor ao Senhor, em adoração ao Senhor, com todo o povo congregado, com todo o povo reunido. Não é apenas o deslocamento de um lugar, é uma mudança de configuração, é uma mudança fundamental na fé, é o reavivamento de um lugar de culto que precisava de restauração. Então, quando a presença de Deus volta ao centro, o povo volta a ser o que foi chamado para ser. É a presença de Deus no centro que ressignifica tudo o que acontecia na vida daquele povo. É a presença de Deus de volta ao centro que contagia Davi com aquela alegria. É a presença de Deus de volta no tabernáculo, agora numa cidade, num ponto fixo, onde as pessoas podiam olhar, se dirigir, planejar peregrinações e viagens, migrar para lá cantando salmos e saber que ao chegar lá, estariam na presença de Deus, reunidos com todo o povo. Tudo muda, tudo faz diferença. Então, entendendo que quando a presença de Deus volta ao centro, o povo volta a ser o que foi chamado para ser, eu queria dizer a você que, em primeiro lugar, quando a presença volta, a memória se torna adoração. Porque depois de Davi ordenar aos levitas que celebrassem ao Senhor, que cantassem ao Senhor, ele parece que constrói um dos mais belos salmos que nós vamos ver fora do livro dos Salmos. E esse salmo, que está aqui em 1 Crônicas, a partir do verso 8, vai nos mostrar o quanto a memória é transformada em adoração. Vejam que o texto começa a mandar a gente relembrar as obras do Senhor. Veja, verso 8, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. O que é isso senão contar os feitos que Deus já fez? Aquilo que Deus já havia realizado. Contar aos outros, contar aos povos. Verso 9, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. É um olhar voltado para trás, mas é um olhar voltado para trás em espírito de proclamação. Perceba então que a memória se transforma em cântico, que as recordações são entoadas como salmos, que lembrar o que Deus já fez, que recordar a sua mão operando, que observar o que Ele estava fazendo, é transformado aqui em adoração. Os versículos, então, chamam a atenção para os feitos de Deus, para as maravilhas de Deus, e mostra que essas maravilhas aqui não são maravilhas pessoais, mas são maravilhas coletivas. Vejam, verso 13. Vós, descendentes de Israel, seu servo. Os versos começam a fazer menção aos patriarcas, a Abraão, a Isaque, a Jacó. Ele é o Senhor nosso Deus no plural. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Veja, a memória do culto, aquilo que é trazido à tona e que se desdobra em cânticos de louvor, não é a memória do que Deus fez na sua vida individualmente. Nós vivemos um período onde a individualidade tomou o lugar da coletividade. Nós vemos muitas músicas que falam sobre a minha vida com Deus, a minha experiência pessoal com Deus. E não é um problema que você cante isso no momento adequado, mas o culto é coletivo. Por isso a memória não é a memória de um, é a memória da coletividade.
E sabe por que a memória é a memória da coletividade? Porque no culto nós não estamos cantando sobre a sua história, sobre a minha história, mas é sobre a história de Deus. Deus é o centro da história. É a história que Deus constrói, é a história que Deus conduz, é a história que Deus proclama do que Ele mesmo faz, através de um povo com quem Ele decidiu firmar uma aliança perpétua. É a história de Deus. E é claro que se Ele firmou uma aliança com você, e você faz parte do povo da aliança, você está incluído nisso. Mas lembre-se, não é a sua vida em particular, a sua história em particular, ainda que Deus se importe com sua vida em particular, ainda que Deus faça maravilhas na sua vida em particular. No culto coletivo, nós recordamos o que Deus fez por nós e não por mim apenas. Nós recordamos a condução da história de como Ele faz com o seu povo. É isso que cantamos, é isso que nós devemos recordar. É o que o Salvador fez, é como Ele conduziu o seu povo, é como Ele fez com que o povo vencesse e triunfasse sobre situações das mais diversas. O Salmo continua narrando e vai dizer que eles eram um povo pequeno, um povo de pouco número, diz o verso 19, pouquíssimos e forasteiros na terra, andavam de nação em nação, de um reino para um reino, era um grupo de nômades, sem força, sem expressividade alguma, mas o Senhor os protegeu, o Senhor os chamou, o Senhor os guardou, o Senhor estabeleceu aliança, o Senhor os conduziu, o Senhor lhes deu terra, o Senhor fez com que eles fossem aquele grande povo que agora celebravam a vitória de ter retornado a arca para o centro, o culto no lugar devido, Deus no lugar que deve estar, no centro do culto, no centro do povo, para a glória de Deus. Isso corrige algumas coisas do nosso próprio culto. Porque às vezes você fica numa expectativa tão grande, mas tão grande, que Deus fale individualmente com você sobre coisas que você experimenta na sua vida pessoal, que você acaba perdendo de vista o que Deus está fazendo de forma ampla com todo o povo. Quando você fica querendo que Deus fale especificamente sobre o que você está passando, você perde de vista coisas que Deus está fazendo com todo mundo, com todo o povo. Mude a ótica. Isso vai gerar em você pertencimento. Isso vai gerar em você senso de povo, de coletividade. Isso traz para você clareza sobre o que é igreja, comunhão, fazer parte de um corpo. Nenhum membro funciona bem, desconectado, tendo a atenção centrada nele. Isso só acontece, irmãos, quando o membro está doente. Não é assim? Quando é que você passa a dar uma atenção especial a um membro do seu corpo? Quando ele está doendo, quando ele está ferido, quando ele está doente, machucado, aí você dá uma atenção especial a ele. Mas, no geral, o corpo está funcionando, o corpo vai bem, você cuida do todo, se preocupa com o todo e não individualmente com cada parte. Assim também é a vida de coletividade do povo de Deus. Agora, veja, isso não é um detalhe, isso é doutrina, isso é teologia, porque o centro da adoração precisa ser o Senhor e não a minha vida. Quando você desloca do centro o Senhor, o culto é esvaziado de sentido. O culto perde significado. É como se fôssemos um grande número de pessoas que vivem suas vidas separadas individualmente, sem relacionamento algum, esperando que Deus esteja aqui prontos para nos servir, para realizar os nossos desejos, para cumprir com os nossos deleites. E sabe que, por graça e por misericórdia, Ele ainda faz isso algumas vezes? Realiza nossos desejos, faz com que nos deleitemos em algumas bênçãos que esperamos.
Mas isso não pode ser o centro do culto. O centro do culto é o Senhor. E nós recordamos os seus feitos, as suas obras, as suas maravilhas. Mas veja que no texto aqui, a memória resulta em adoração e não em nostalgia. E por que é importante frisar isso? Porque nostalgia é um fenômeno emocional ligado à idealização do passado. É caracterizado pelaquela saudade combinada com reconstrução afetiva, seletiva. É quando você olha para trás e você tem tanto saudosismo do que passou que você gostaria que o tempo voltasse. Você não consegue ir para frente. Você está com os pés fincados no passado, idealizando o passado, na esperança de que o passado volte a existir. Mas o passado passou. Por isso, na espiritualidade cristã, passado não é para nostalgia. Passado é para devoção. Olhar para trás me faz projetado para frente. Observar os feitos de Deus na história me faz confiado de que Ele continuará a fazer o que prometeu. Afinal de contas, se Ele não falhou até agora, por que Ele haveria de falhar daqui para frente? Se Ele fez tudo o que prometeu até hoje, por que não faria daqui para frente aquilo que tem prometido ao seu povo? Mas, irmãos, quando você romantiza demais o passado, foca os olhos no passado, você pode deixar de experimentar as coisas boas do hoje. Você pode deixar de aproveitar o que Deus está fazendo agora. Você pode perder o foco da esperança, daquilo que é projetado para o futuro. E quando isso acontece, certamente você perde muito mais do que poderia estar recebendo. O texto nos inspira a nos alegrar no Senhor, a buscar o Senhor, a nos satisfazer com a sua presença, a confiar nos seus feitos e a olhar para frente. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz que quando a presença volta, missão e adoração se encontram. Percebam que o Salmo fala de adoração vinculado à proclamação. O Salmo está dizendo que nós devemos anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Enquanto eu recordo, me preencho, confio e adoro, eu proclamo e vivo em adoração de tal forma que outros podem ver e são convidados a fazer a mesma coisa em rendição ao Senhor. Então, quando a arca finalmente é colocada ali no centro, algo profundo acontece. O que estava disperso agora encontra convergência. O culto não é mais apenas uma prática ritual, torna-se declaração pública do reinado de Deus. A missão deixa de ser uma tarefa humana e torna-se resposta do cosmos inteiro, de toda a criação, ao governo do Criador. O texto começa a dizer que devem tremer diante dele todas as terras, que os céus devem se alegrar, que a terra deve exultar, que o mar deve rugir, que as árvores devem se regozijar. E isso não é apenas linguagem poética, isso tem um quê de escatologia, tem um toque da realização futura, de toda a criação se voltando para o Criador, reconhecendo o seu senhorio, a sua grandeza, a sua soberania, e adorando e se alegrando e se regozijando no reinado perfeito daquele que é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então a adoração, ela é de fato missional, porque ela reconhece que Deus reina. E se Deus reina, todos os súditos do seu reino devem não apenas se subordinar a isso, mas alegremente convidar a outros a se submeterem a esse reino. Por isso a adoração, naturalmente, é a proclamação da igreja. Nós, às vezes, temos o hábito de separar as coisas.
por causa da nossa mente sistemática de categorizar tudo, de classificar tudo. Parece que a gente coloca em caixinhas diferentes adoração num canto, missão em outro canto, mas isso não existe nas Escrituras. Nas Escrituras, a missão é a adoração e a adoração é a missão. Quando as duas coisas se conectam, então sim, a igreja está novamente centralizada em Deus, porque missão não é tarefa, missão não é atividade. Missão é a adoração genuína de um povo que reconhece o senhorio do Senhor absoluto. E veja só como isso acontece. Quando o Dr. Shum escreveu um livro chamado Missão Primordial, e deve ter aqui na biblioteca ainda, ele mostra que, na verdade, a missão acontecia mesmo antes da queda. Porque Adão, como representante federal, tinha a missão de adorar a Deus e de fazer com que toda aquela criação que estava debaixo do seu domínio vivesse sob o reinado absoluto do Senhor. Então, mesmo antes da queda, a missão existia. Por isso, sabe aquela ideia de que você faz missão por causa de paixão pelas almas? É claro que a gente deve se compadecer. Óbvio que sim. É claro que você deve olhar para o outro que está perdido e sentir compaixão da situação dele, mas isso não é a motivação para a missão. Essa não é a base da missão. Jesus se compadeceu dos que estavam perdidos. Nós podemos nos compadecer também, mas ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não me compadeça, que as minhas emoções estejam tão contaminadas pelo meu egoísmo, que eu não consiga me identificar com o outro, a minha missão não depende das minhas emoções, da minha empatia, da minha compaixão. A minha missão depende da minha submissão àquele que é Rei, que é Senhor absoluto. Portanto, missão aqui é doxologia. Missão é um canto de compreensão teológica, doutrinal sobre quem é o Senhor. Isso é entoado, cantado em adoração genuína. Quando nós fazemos isso, nós vivemos em missão. Nós não criamos apenas atividades de missão, que podem fazer parte, mas a missão não se limita a isso. A missão é o povo que adora o Senhor, proclamando às nações: tremam diante dele todas as terras. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, e as nações se submetem, e os povos se curvam, e todos reconhecem, e a criação bate palmas, e a terra se encurva, e tudo se transforma num contexto em que toda a criação, todo o cosmos, agora transformado, como será no futuro, reconhece o Senhor. A criação responde, os céus se alegram, a terra exulta, o mar brama, os campos exultam, as árvores aplaudem, porque, na verdade, tudo o que existe deve louvar ao Senhor. Tudo o que foi criado por Ele foi criado para a sua glória. Portanto, quando a arca chegou a Jerusalém, não foi apenas um ato memorável, foi um realinhamento espiritual. A presença voltou ao centro e tudo mais encontrou o seu lugar. Quando a presença de Deus é o centro do povo de Deus, a adoração centrada em Deus, a missão é centrada em Deus, as ações são centradas em Deus, a devoção é voltada para Deus e tudo encontra significado. Sabe aquela casa que está toda arrumadinha que eu falei no início? E aquele quadro que teima em ficar torto? Estica a mão, toca no quadro, realinha, deixe que ele esteja de fato enquadrado no centro. É isso que a gente faz com a fé, quando a gente coloca Deus no centro e todas as outras coisas passam a ser periféricas e viver em função daquilo que de fato deve ocupar o centro, que de fato deve ocupar um trono. Porque diante de um Deus que reina, só há duas alternativas: silêncio de rebeldia ou canção de rendição. A Bíblia já mostrou
qual será a última palavra do cosmos em adoração, e não será de resistência. Hoje, como naquele dia em Jerusalém, nós somos chamados novamente, não apenas a lembrar, mas a responder, não apenas a contemplar, mas a nos submeter, não apenas a confessar, mas a viver a vocação para a qual fomos criados, ser um povo que existe para Deus e que anuncia ao mundo a história da criação, porque o Senhor reina e Ele é digno, e dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E nós, como seu povo, centramos a vida nele, para Ele, por Ele, para a glória dele. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque nossa vida não deve estar centrada nas nossas atividades, porque a nossa vida não deve estar centrada nos nossos eventos, nas nossas realizações. E ainda que seja necessário olhar ao redor e se compadecer do outro, que o centro da nossa vida, da nossa adoração e da nossa missão seja o Senhor. Não é por causa do outro, Senhor, mas como diz a Tua palavra, é porque o Senhor é digno, é porque foi o Senhor quem fez, é porque toda honra, toda glória, todo louvor devem ser tributados ao Senhor. Por isso não repartiremos a Tua glória com ninguém. Não deixaremos que o centro seja ocupado por outra coisa ou pessoa. Mas ajuda-nos, por Tua graça, para que o nosso coração realinhado, o nosso culto aceito diante do Senhor, a nossa missão feita em doxologia, em proclamação, em canto de louvor, que tudo seja realinhado para a glória do Teu nome, porque nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. Que a nossa submissão ao Teu reinado seja plena para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.